qual a influência que as interações sociais podem ter para o rumo do desenvolvimento global do ser humano. Uma das grandes originalidades do Vygotsky foi pensar, numa época em que isso não era comum, que o sistema nervoso do ser humano ele não está previamente determinado no seu desenvolvimento, na sua maturação, apenas pela herança genética que a gente pode receber das gerações anteriores. Então ele foi um dos primeiros autores a trabalhar com a noção de que a cultura, as experiências sociais que a gente tem ao longo da vida exercem um papel de direção da maturação do sistema nervoso. Isso muda muita coisa quando a gente pensa nos efeitos que a qualidade das interações sociais podem ter para o desenvolvimento do ser humano. Então ele vai dizer, olha, não tem nada no indivíduo que não seja social. O indivíduo ele nasce membro de uma espécie, que é a espécie humana, que tem biologicamente 2 olhos, um nariz, uma boca, uma habilidade para pensar, mas se ele não entrar em contato com a cultura humana, na e pela relação com os homens, ele não se constitui enquanto ser humano. Então, o que o Vygotsky diz é isso, você tem 2 linhas de desenvolvimento, você tem uma linha de desenvolvimento biológica e você tem uma outra linha que é a social. E essas 2 linhas se fundem para criar o homem. Então, o homem é, desde o começo, social. Olá, senta aí onde você está. Aqui lá. Como você chama? Fala bem alto. O sujeito do Vygotsky é um sujeito que só se constitui enquanto sujeito na interação. O sujeito do Piaget se constitui na ação, agindo sobre o mundo concreto, explorando esse mundo. O Piaget acha que o desenvolvimento vai do individual para o social. O indivíduo vai pouco a pouco se desenvolvendo, e à medida que ele vai se desenvolvendo e agindo sobre o mundo, ele vai transformando esse mundo e vai podendo socializar aquilo que ele pensa, aquilo que ele entende, discutir suas ideias. O Vygotsky fala, não, equívoco, Piaget, você tem que sair do social e ir para o individual. Então, o sujeito nasce numa sociedade, numa determinada cultura, a cultura vai dirigindo o desenvolvimento, ele se apropria dessa cultura, e ao se apropriar dessa cultura, ele tem condições de dizer, não, eu não preciso comer verdura todos os dias, eu preciso comer 2 vezes. Enfim, você vai fazendo a seleção que você acha mais interessante. Daí é que você se constitui como sujeito. Então, o movimento do desenvolvimento é totalmente oposto. Um é do individual para o social, o outro é do social para o individual. Quer dizer que Piaget, ao contrário de Vygotsky, não deu valor ao social quando pensou na constituição do sujeito? Esse é o aspecto mais manjado, vamos dizer assim, né? O Piaget não cuida do social. É mentira. O Piaget, obviamente, ele era um homem brilhante, ele estava ciente de que o social interferia no desenvolvimento. Mas ele dá uma primazia para o biológico. Agora, o Piaget é um estruturalista e o Vygotsky é um marxista. Então, não tem muito como você comparar correntes epistemológicas, né? Agora, eles conversam, e isso é o interessante, porque eles eram, aparentemente, o que eu acho, eles eram muito mais abertos do que nós, acadêmicos, somos. Porque a gente se define, nós somos isso, nós somos aquilo, e os caras, eles eram muito mais soltos, né? Eles podiam conversar entre eles com facilidade. Então, ele está preocupado com as estruturas do conhecimento, como é que o homem, ao longo do seu desenvolvimento, ao interagir com este mundo, cria estruturas de conhecimento que lhe permitem cada vez mais conhecer mais e melhor o mundo. E o Vygotsky está preocupado com a gênese social do indivíduo. É como se o Vygotsky tivesse tentado encontrar na construção do indivíduo o mediador que o Marx encontrava no trabalho
para a organização da sociedade e para a forma como a sociedade se relaciona com a natureza, né? Então, para o Marx, o trabalho é um mediador, e então o Vygotsky foi atrás de qual seria o substrato psicológico, individual, né, desse mediador. E aí, então, é que ele vai falar da linguagem. É o cabelinho. Seu nome é Cabelinho? Como vai, Cabelinho? Tudo bem. O que você veio fazer aqui nessa escola, Cabelinho? Vem contar história. É importante que a criança encontre um meio disposto a interagir linguisticamente com ela, né? Então tem que ser um meio rico em palavras, tem que ser um meio rico em narratividade, um meio que ofereça para a criança a oportunidade de encontrar esse fundamento da interação humana, que é a palavra. Isso, muito bem, olha aí. Obrigada, viu, Jéssica? É por meio da palavra que vão se transmitir para a criança, e a partir disso ela vai conseguir construir tudo aquilo que tiver na cultura. Desde as ideias mais comezinhas, mais instrumentais para o dia a dia da criança, isso chama chupeta, isso chama mamadeira, isso é a fralda, mamãe e papai, até isso é física quântica, isso é teoria do Vygotsky, isso é Piaget, isso é pedagogia. A linguagem é central para o Vygotsky, porque ela é a base da própria consciência. Na medida que eu vou interiorizando a cultura, o que eu interiorizo? Eu interiorizo os significados. E esses significados vão constituir a base da minha consciência, que para ele é sígnica, né? Por isso eu consigo pensar o mundo. Então a linguagem tem um papel de formadora da consciência. Para o Piaget, a linguagem tem o papel de representar o mundo. Era uma vez com 3 carneirinhos que Quem quiser ajudar a Sabrina pode ajudar. Então ajuda. Fala o que ela... Fala aí. Conta aí a história. Ela falou, era uma vez 3 carneirinhos. Tá fazendo esse barulho na minha ponta. Isso. Quem que tá fazendo esse barulho aí na minha ponte? Sou eu mesmo carneirinho. O que o Vygotsky propunha é que, ao invés de a gente buscar elementos originários do pensamento e elementos originários da linguagem e trabalhar com esses elementos como os fundamentos da construção do desenvolvimento do ser humano, a gente passasse para um outro plano metodológico, que seria o de trabalhar com aquilo que o Vygotsky considerava ser a unidade da função fundamental do desenvolvimento humano, que seria o pensamento verbal. Ele vai dizer, o pensamento vem por um caminho, ela tem uma gênese, a linguagem tem outra, e é quando eles cruzam por volta dos 2 anos que aparece o pensamento verbal. E é este pensamento verbal que vai resultar da interiorização da fala. Então, a fala no começo ela é social, ela tem os meus barulhinhos, os meus choros, o meu riso, ela é social na medida que ela se volta para o sujeito. E ela paulatinamente vai se interiorizando. Quando ela se interioriza, ela dá a possibilidade do pensamento se expressar. Esse pensamento, ele só pode se expressar porque ele encontra a linguagem. Então, a partir daí, o curso do desenvolvimento humano dá um salto em relação aos outros mamíferos superiores, ao macaquinho, por exemplo, né? Tem um super salto.